Bom dia, turma, tudo bem? Que esse dia seja muito iluminado e muito produtivo para todos nós, tá? Hoje eu vou contar uma história, vou dar umas dicas, vou ilustrar vocês assim de como a gente pode usar a criatividade para resolver pequenas coisinhas dentro da nossa oficina, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, tá? Quem não me conhece, eu sou Ney Santos, sou sócio do Marcelo aqui na Oficina de Casa, e o meu propósito aqui é ajudar vocês com essa questão criativa, assim, a gente dar umas despertadas aí e começar a fazer a cabeça funcionar assim para que a gente possa criar coisas diferentes e achar soluções diferentes para aquilo que a gente precisa no momento, tá? A pequena história que eu vou contar para vocês é sobre a minha oficina, né? Eu tenho um espaço aqui que não é grande, é pequeno, tá? É 15 metros quadrados. Eu tenho esse trecho aqui onde está a bancada, é um trecho que tem 3,90, mas ali eu tenho uma porta, então eu só tenho um espacinho aqui de 1,80, né, naquele cantinho. O resto da oficina fica com 3 metros, por 3 até ali. E só que eu não tenho, a minha oficina ela não é reta, não é um retângulo perfeito, né? Nesse canto aqui a porta ela é na diagonal, então eu perco um bico bem grande, exatamente onde está a câmera atrás de vocês. Então assim, contando todo o espaço está em torno aí dá quase 15 metros quadrados assim. E aqui dentro eu consegui colocar tudo o que eu queria em termos de marcenaria. Eu tenho compressor, tenho serra de bancada, tenho meia esquadria, tenho furadeira de bancada, tico-tico de bancada, né? E tenho todas as minhas ferramentas estão aqui embaixo, né? Os painéis, tem bastante material, então assim, é uma oficina cheia, né? Não é uma oficina que tem espaço sobrando. Muito pelo contrário, quando tem que entrar alguma coisa nova, a gente tem que tirar alguma coisa velha, né? Mas o que é legal contar para vocês? Quando eu tinha essa bancada, ela sempre foi a bancada principal, ela não tinha nada aqui embaixo, né? Ela era vazia, onde você colocava umas madeiras, colocava algumas coisinhas aqui embaixo, e o tampo era maior, né? O tampo vinha realmente até aqui, e era um tampo de peroba, não de compensado como é hoje, tá? Só que assim, quando eu resolvi adquirir a minha serra de bancada, foi depois de muito tempo, onde eu já estava aqui. Eu fazia muitas coisas com a meia esquadria, que eu comprei primeiro, que é a serra de bancada. Quando eu resolvi comprar a serra de bancada, eu fiquei olhando e falei, puxa, onde que eu vou encaixar ela? Né? Porque assim, eu não tenho espaço sobrando para colocá-la num cantinho, ou para colocá-la no meio do ambiente, para usar. O meu espaço é apertado. E eu tenho um problema aqui na oficina, que essa porta que eu falei que está atrás de vocês, ela é caminho, aqui atrás tem uma outra porta, ela é caminho para a lavanderia da minha casa, que é aqui em cima, né? Então, além de eu ter que deixar essa área útil de passagem livre, vamos dizer assim, quando eu faço algum trabalho aqui, eu tenho que limpar, porque senão vai ficar carregando sujeira, a serragem, tanto para a lavanderia quanto para dentro da casa. Então esse né, vamos dizer assim, é um dos pormenores de ter a lavanderia vamos dizer assim, que seja caminho para algum lugar. Mas tudo bem, eu convivo com isso tranquilamente, não é sacrifício nenhum para mim dar uma aspirada no chão depois que eu termino o trabalho. Eu posso deixar as bancadas todas sujas, cheias de projeto, mas o chão eu dou uma limpada quando eu termino. Então vamos lá, qual é a dica que eu quero dar para você? Eu utilizei a minha própria bancada para criar o espaço para a gente colocar a serra circular. E aproveitando o espaço, né? Porque assim, o que eu fiz? Eu cortei as vigas, cortei o pé da bancada, justamente para fazer um nicho para que eu pudesse colocar ela no mesmo nível do tampo. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas por que você trocou o tampo de peroba por esse tampo de compensado? Eu troquei por dois motivos. Primeiro, porque o tampo de peroba, ele é um tampo que quando eu comprei, ele veio bonitinho, eu uni as madeiras e tal, só que com o tempo ele deu uma trabalhada, ele deu uma empenadinha. E eu não queria ter que pegar esse tampo de peroba e aplanar ele, deixar ele bonitinho e tal. Eu resolvi
tirar o tampo de peroba, deixar ele aqui guardado e reaproveitar ele num outro projeto, de repente criar uma mesa, criar uma outra bancada, quem sabe, né? E usar ele de uma outra maneira. Assim, eu não queria cortar ele, não queria, vamos dizer assim, aplanar ele. Ele está com uma característica rústica e eu falei assim, não, vou usar ele num outro projeto um dia. Então eu resolvi colocar aqui 2 compensados de 15, um MDF de 6 e a Formic em cima. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você colocou um MDF de 6? Porque o MDF ele tem a parte, vamos dizer assim, a superfície dele, ela é mais plana, né? Ela é mais retinha, mais alinhada do que o compensado. E ele tem um pouco mais de resistência, né, a batidas do que o compensado. O compensado é né, são folhas de madeira e às vezes essas folhas não são tão resistentes. Então, assim, um tampo de compensado ele vai sofrer mais do que um tampo de MDF. Tá? E por causa da questão do MDF ser bem liso por cima, ele me dá a oportunidade de colocar uma fórmica, essa fórmica vai ficar muito bem instalada por cima dessa superfície, então eu tenho uma superfície bem reta e bem plana. Por que isso? Porque ao alinhar a minha serra de bancada com a bancada, eu consigo passar uma chapa, eu consigo passar dentro dessa oficina meia chapa de MDF, por exemplo. Eu consigo colocar essa bancada mais para cá, né? E eu consigo, dali da porta, vir com uma chapa de compensado, de meia chapa de MDF, e eu consigo cortar ela aqui e pegar o resto aqui no final. Então, por isso eu coloquei ela bem alinhadinha com o tampo, porque eu uso o tampo também como apoio para chapas. Eu consigo, ao invés de colocar a guia da máquina desse lado, eu consigo colocar uma régua, né, um sarrafo bem retinho preso desse lado e usar a medida da serra até essa guia, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Lógico que você tem que observar bastante o esquadro onde você vai colocar isso, mas eu consigo colocar uma guia desse lado e usar o corte maior. Então eu consigo cortar peças maior do que a própria serra me permite. Essa aqui permite que eu corte peças até 46 centímetros, né? Abrindo esse pedaço aqui. A minha GTS 10J é mais antiga do que aquela que o Marcelo mostrou o ano passado para vocês. A nova ela já corta até 60, 62, se eu não me engano. Essa aqui corta só até 46. Então eu consigo, se eu quero uma peça maior de 46, eu consigo pôr uma guia do lado de lá, bem alinhada com o meu tampo, alinhada com a serra, e consigo cortar uma peça maior daquele lado. Então essas são as dicas que eu estou dando para vocês. E a parte de baixo, como eu precisava criar esse suporte aqui para a serra, eu resolvi fechar ela toda, né? Inclusive eu tenho uma gaveta aqui, ó, com mais ferramentas desse lado, né? Isso aqui é caixa que tem as tupias, né? Aqui tem ferramentas. Então assim, eu resolvi criar um móvel embaixo da bancada para eu aproveitar todas as ferramentas que eu tinha e colocar todas de uma vez só aqui dentro. E além disso eu coloquei roda, né? Eu tenho roda nela, é aquela roda que você consegue subir e descer a bancada. Então para mim fica muito fácil, eu consigo colocar ela nessa parede, eu consigo virar, trabalhar com ela no comprido, eu consigo puxar ela até a metade da oficina para cortar uma chapa maior. Eu consigo até levá-la pro quintal se eu precisar, né? Óbvio, para fazer isso eu preciso tirar alguma dessas caixas aqui para ela ficar mais leve. Mas eu consigo levar lá para o quintal, por exemplo, e usar na parte externa da casa, né? No quintal da minha casa. E aí uma outra dica muito legal, como a oficina é pequena, praticamente todos os móveis que eu tenho aqui são com rodinhas, tá? Com exceção de uma segunda bancada que eu tenho aqui do lado, que é uma bancada bem antiga, que inclusive eu vou deixar aqui no card a restauração dela para vocês darem uma olhada, né, quando eu restaurei essa bancada.
ela é a única que está no chão e fica fixa, o resto é tudo móvel. Tá? Justamente para você ter essa agilidade, poder fazer um móvel para cá, outro para lá, puxa. Né? Então assim, você tem essa versatilidade dentro da oficina. Tá? Então assim, vocês têm que usar assim, a questão da criatividade para achar soluções melhores. Né? Eu pensei na época, por exemplo, eu pensei em colocar essa serra num carrinho, deixar só um carrinho solto. Né? Só que aí eu ia ter mais uma peça dentro da oficina, ou seja, eu ia ter a bancada e ia ter mais um carrinho com essa peça que eu ia ter que ficar colocando em algum cantinho. Né? Por isso que eu resolvi juntar tudo numa coisa só. Tá? E além da vantagem de você conseguir cortar uma peça maior com isso, uma coisa que eu acho muito legal dela estar alinhada com a bancada é que assim, pelo fato de eu conseguir movimentá-la, né, para um lado para o outro, eu consigo, por exemplo, controlar melhor a questão de pó. Né? Então por quê? Porque, por exemplo, eu consigo puxar ela para cá, consigo colocar um aspirador ou um saco bem grande atrás para controlar o pó. Né? Por exemplo, se eu for cortar muitas coisas, eu levo ela para fora, porque aí, né, a poeira não fica acumulada dentro da oficina. Então, essa é uma das vantagens. E o fato dela ter essa amplitude maior é muito legal. Eu já cheguei a pegar ela, porque assim, a serra está aqui, né? Então o sentido do corte é para lá. Teve uma vez que eu precisava cortar uns sarrafos compridos e eu simplesmente soltei os parafusos e coloquei ela no outro sentido. Então eu passava os sarrafos aqui e os sarrafos ficavam todos apoiados na mesa. Eu coloquei ela no outro sentido. Tá? Que também é uma ideia legal, vocês podem colocar ela nesse sentido e usar o apoio, né, para a peça não cair. No meu caso eu uso ela nesse sentido para apoiar peças maiores e do lado de lá eu coloco cavaletes assim para apoiar a peça e a peça também não despencar no chão. Tá bom? Então é isso, pessoal, assim, o fato de você ter um espaço pequeno, de você ter um espaço restrito, não vai te impedir de você ter uma oficina ou de você fazer seus projetos. Tá? A gente precisa realmente assim criar essa coragem, ter criatividade para ter um espaço legal e assim começar a fazer, né? Eu já fiz peças bem grandes aqui na oficina. Eu fiz uma mesa de escritório em L para um vizinho meu aqui, que assim, para ir para a lavanderia tinha que passar por baixo da mesa de escritório, porque eu coloquei ele aqui, a hora que eu consegui fazer o L aqui assim, a oficina ficou inteirinha ocupada, eu tinha que passar por baixo do móvel para ir para a lavanderia. Mas assim, dá para fazer, né? Dá para fazer muita coisa aqui. Às vezes eu prefiro fazer do lado de fora por uma questão só realmente de limpeza, né? Porque às vezes eu faço lá fora é mais fácil de limpar do que aqui dentro. Às vezes aqui você faz alguma poeira e fica, né? Cada cantinho enche, então de tempos em tempos tem que fazer uma faxina legal na oficina. Tá? Mas isso porque assim é um gosto pessoal, eu gosto de ter a oficina arrumada, eu gosto de ter a oficina limpa, aí vai de cada um. Tá? Mas eu quero que vocês guardem bem isso. Pouco espaço não é limitação. Tá? Você com uma bancada dessa, ou seja, ela tem 1,70 por 80, né, a bancada inteira, com isso aqui você tem praticamente uma marcenaria para você fazer o que você quiser. Eu tenho duas tupias aqui, tenho serra manual, tenho tico-tico, tenho furadeira, tem esmerilhadeira, tem pranha. Então assim, praticamente aqui nesse móvel eu tenho oficina inteira. Tá? Então assim, dá para fazer, é só a gente ter assim, vontade e criatividade para a gente achar os espaços. E principalmente os painéis, né? Os painéis, assim, é legal ter criatividade para você conseguir colocar bastante coisas nos painéis de ferramenta para que você economize o seu espaço. Tá bom? E para fazer as bancadas, lembre-se, não precisa gastar muito. Tá? A gente tem vários modelos de bancada aí que a gente mostra para vocês. Inclusive a gente tem bancada de pallet, que tem um custo muito irrisório aí. Na época que a gente fez, a gente gastou em torno acho que de R$100 para fazer a bancada. Uma bancada extremamente firme, inclusive com painel de ferramentas. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês, agradeço o tempo de vocês, por vocês terem escutado aí a minha
um pouco da minha história e da minha explicação em relação ao espaço, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e amanhã nós estamos de volta.